Fabricar um instrumento significa ter amor e dedicação pela arte. O profissional especializado na construção de instrumentos de cordas é conhecido como luthier. Veja agora o trabalho de Sérgio Barbosa. A apresentação musical não depende apenas do instrumentista. Um músico profissional sabe que sua atividade necessita de um bom instrumento. Para isso, ele conta com a ajuda de um outro profissional, o luthier. Na fabricação do violão artesanal, por exemplo, não são apenas as ferramentas que trabalham a madeira as definidoras de sua qualidade. O processo e as técnicas deste profissional se aproximam da poesia. Quando você vê os luthiers falando, eles falam que tem gente que vai falar que dorme com a madeira, tem gente que vai falar que dá batidinhas e que o som diz não sei o que. A pessoa pode conversar com a madeira, isso tudo é um lado poético lindo, né? Mas, na verdade, assim, o que existe é o mesmo conhecimento mecânico mesmo da madeira, né? Que a gente faz olhando a madeira, sabendo como que estão organizados os veios da madeira, né? Sabendo se aquele corte é um corte apropriado, se a madeira tem uma flexibilidade boa, né? O peso da madeira. Então tudo isso é uma parte técnica e que é uma parte poética também, ao meu ver. As diferenças de um violão construído por um luthier para um instrumento fabricado em uma indústria não estão somente no processo de montagem. O resultado final do trabalho desse artesão é único. Ele complementa as características do músico nos momentos de estudo e de apresentações. Uma coisa é o violão que ele é feito mesmo para ser vendido em massa, né? Para aquelas pessoas que tocam por hobby ou até que tocam profissionalmente mesmo, mas que buscam um instrumento que não prima assim, pela minúcia do som, né? Que é um instrumento mais versátil mesmo, né? E outra coisa é o violão feito pelo artesão, pelo cara que constrói mesmo, que aí é uma história totalmente diferente, né? Diferente porque o cara ele tem que saber todas as etapas da construção, né? Ele tem uma técnica para escolher as madeiras, né? Para escolher o material, e todo o conhecimento que ele tem, seja de conhecimento musical mesmo, de tocar, seja o quanto o ouvido dele é aguçado para perceber a influência da técnica no resultado final, né, no som que ele consegue. Morador de Passagem de Mariana, Sérgio Barbosa usa a arte barroca para se inspirar. Ele já construiu violões para alguns dos professores e músicos premiados da região. Bom, esse é um violão construído pelo Sérgio. Além dos detalhes aqui muito bonitos, ele é um violão mais leve do que um convencional, tem o braço mais estreito e tem um timbre bastante sofisticado. Isso tudo facilita na hora da execução do trabalho do músico, né? O violão, na verdade, ele funciona assim, ele se divulga por si próprio. Então, se eu construo um violão e vendo para uma pessoa, quando essa pessoa estiver tocando ou estiver dando a aula dela para os alunos dela, ela vai estar divulgando o meu trabalho. No ateliê de Sérgio Barbosa, as ferramentas utilizadas também são construções próprias. Normalmente, o luthier investe 1 mês de trabalho para fazer cada instrumento.